minha tela, né? Acho que ela tira. Essa é a minha. Que foi? Dentro do pensamento original dos estudantes. No CIAED, a gente vai compartilhar melhores práticas de mais de 15 mil instituições de ensino em todo o mundo, que utilizam a nossa tecnologia de ponta para garantir a integridade acadêmica, simplificar os processos de avaliação e de feedback e melhorar o desempenho acadêmico e de pesquisa na instituição. Mais uma delas. Você está aí na transmissão. Isso aí. Começamos? Bom dia, meus amigos. Temos a grata satisfação de recebê-los para mais um evento da ABED, a quem a gente parabeniza pela 26ª edição. E enquanto aguardamos a professora Leila Rabelo do Belas Artes, eu tenho a satisfação de dar o bom dia para o professor João Jacomel, diretor de Produtos e Serviços Acadêmicos da High Partners, e também ao professor Gildati Guedes da Silva, que é teólogo e mestre em educação, coordenador dos cursos de humanidade da Católica EAD de Brasília. E eu sou Djalma Bassoli, sou gestor do projeto das EAD SESMAC aqui de Alagoas, e é uma satisfação falar com vocês. Bom dia, professor Jacomel. Gostaria de dar as suas palavras iniciais para o nosso pessoal. Bom dia, Djalma, obrigado. É uma satisfação estar aqui junto com esse grupo maravilhoso, né? E discutir esses temas fantásticos, né? Que a gente tem esses desafios, né? Que a pandemia nos trouxe de aproximar o contato social, como o próprio Geraldo estava falando agora há pouco, né? Muitas universidades, como a própria Católica, tem como marca essa interação social, trazer interação para o EAD. E acho que a pandemia nos tem feito pensar, né, em oportunidades, e esse momento de recepção e acolhimento que é tão importante é um desafio que acho que a gente debater aqui hoje é uma oportunidade fantástica. Muito obrigado, meu amigo. Professor Gildati, o seu bom dia. Bom dia, professor Djalma, professor João. É uma satisfação estar aqui com vocês e vamos juntos. Eu vou ser mais sucinto agora para nós aproveitarmos aí o nosso tempo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pessoal, a gente combinou aqui que eu vou iniciar a apresentação falando da experiência do SESMAC para vocês. Em sequência, eu dou a palavra ao professor Gildati e depois ao professor João Jacomel. E a gente aguarda que nesse tempo a professora Leila também, que é a nossa anfitriã, consiga chegar aqui à nossa atividade. Eu vou compartilhar minha tela, vocês digam se passam a vê-la, por gentileza, para mim. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Ok. Bom, o nosso tema da mesa é recepção e acolhimento de calouros no ambiente virtual. Estou na companhia de quem já lhes apresentei. E eu vou falar um pouquinho de onde nós falamos, né? O SESMAC é uma instituição alagoana e que é a maior instituição privada aqui do estado. Nós atuamos em 4 campos e esses 4 campi são também 4 polos, né? Maceió, onde nós temos 4 unidades, Marechal Deodoro, que é onde estou hoje aqui, extraordinariamente, porque nós estamos visitando os polos, né? A gente trabalha enquanto faz essas atividades também. Hoje nós ainda vamos seguir para Arapiraca e também Palmeira dos Índios, que fica na região do Agreste e na região do Sertão aqui de Alagoas. Então, eu tenho a grata satisfação de apresentar para vocês uma instituição extremamente importante hoje no cenário alagoano e que tem buscado contribuir para essas atividades. Essa é a localidade que eu estou hoje, esse é o campus de Marechal Deodoro, e eu estou em uma dessas salas, e em frente aqui a esse campus nós temos a Praia do Francês. Então convido todos vocês que estão assistindo aqui para conhecer o litoral alagoano. Bom, EAD SESMAC tem 28 cursos em oferta e 12 cursos desses estão em andamento, tá? É um projeto relativamente novo,
começou em 2018, mas teve o impulsionamento a partir de 2020, tá bem? Os cursos são esses que estão aparecendo na tela de vocês. Então, nós temos licenciaturas, bacharelados e tecnólogos, né, no total de 12, e nós temos um processo de seleção de candidatos, de calouros, que é contínuo. Então, nós temos 4 intakes por ano. Então, a recepção de calouros é uma atividade que nós fazemos de forma continuada. Como vocês podem ver aqui no mapa, nós temos 4 módulos. Em todos esses módulos, nós temos entradas de alunos para cursos novos ou cursos em andamento. Então, nós temos uma equipe que trabalha com recepção de calouros praticamente o ano inteiro, né? E como nós fazemos esse acolhimento? Nós buscamos fazer esse acolhimento desde o funil de captação. Já na própria inscrição, a gente se preocupa em abrir um diálogo com esse aluno, enviando informações para ele por e-mail. Na pré-matrícula, quando ele já se transforma em um aluno que já fez o processo seletivo, nós fazemos contatos por telefone e contatos por WhatsApp. Adianto para vocês que o contato pelo WhatsApp é muito mais eficiente no nosso caso. Os alunos se sentem muito mais bem atendidos pelo WhatsApp do que o contato telefônico. Depois que ele faz a matrícula, nós os recebemos numa sala de pré-ambientação. O que significa essa sala de pré-ambientação? É uma sala onde a gente traz todos os alunos matriculados, quer sejam cursos abertos ou cursos ainda não abertos. E depois a gente vai para uma outra sala, que é a sala de ambientação. Essa sala de ambientação, a gente vai com os alunos que estão em cursos que terão funcionamento, tá? Explico isso porque nós temos cursos que podem não abrir por demanda, mas nós começamos a fazer contato com esses alunos mesmo quando os cursos não abrirão por demanda, porque nós entendemos que temos que manter um contato com esse aluno já desde o momento em que ele buscou se relacionar com a instituição. E depois, no início do curso, nós temos as nossas aulas presenciais, quando isso foi possível lá atrás, e a gente espera agora poder retomar isso rapidamente no começo do ano, tomara, e também por webconferências. O que nós fazemos na sala de pré-ambientação é a oferta de uma disciplina autoinstrucional, ou seja, nós separamos alguns conteúdos para que o aluno já conheça o nosso modelo, já vá entendendo o que o espera dentro das características próprias do modelo da SESMAC EAD, para ele poder entender quais são as demandas que o curso vai exigir dele, né? Logo depois, no segundo momento, quando a gente já leva esse aluno que está em curso já aberto, a gente tem a sala de ambientação. Nessa sala é uma disciplina propriamente, mas ela é extracurricular. Nós entendemos que não valeria a pena tirar um espaço da matriz curricular para essa disciplina, mas nós fazemos essa oferta com tutoria. Aí já não é mais um projeto autoinstrucional. E nessa sala nós temos um acesso com o tutor, que vai iniciar um contato com esse aluno de uma forma bem mais próxima, e aí ele pode ir até o polo, falar com o tutor do polo ou com o tutor da disciplina, e também fazemos isso por webconferência. Então, o tutor tem esse papel de criar uma relação mais próxima. E esse ambiente, como é desejado, tem um fórum de interações, onde a gente se coloca à disposição para tirar dúvidas de forma coletiva ou individual. Nós selecionamos alguns materiais para essa sala de ambientação e que vão orientar esse aluno a adotar o perfil de um aluno de EAD, porque nós temos a clara percepção de que esse aluno não é um aluno que tem um perfil de estudante de EAD na entrada. O perfil de estudante EAD é adquirido ao longo do tempo. Ao longo das primeiras disciplinas vencidas é que o aluno passa a entender isso de uma forma mais exitosa, né? Então, nós separamos alguns materiais, criamos alguns materiais, alguns no formato de e-book, onde a gente passa essas informações que entendemos ser importantes para ele, outras no formato de onde nós criamos vídeos que passam essas informações de uma outra forma e que seja complementar
a forma como nós apresentamos nos e-books, né? E aí são vários tipos de vídeos que tentam apresentar para esse aluno as condições para que ele tenha o que nós entendemos ser necessário, que é o letramento digital. O que nos interessa é que toda a tecnologia utilizada pelo SESMAC possa ser compreendida pelo aluno, pelo calouro, de forma muito rápida, para que ele não perca tempo com tecnologia. Então, nós fazemos o que nós chamamos de uma indução modelar. Nós criamos os projetos, as disciplinas de formas muito semelhantes, dentro do processo, óbvio, para que ele compreenda isso sem ter que ficar pensando como vai ser o processo de avaliação, ou o processo de distribuição de conteúdos, ou a forma de composição da nota. A gente cria uma forma de comunicar isso. Pois não? A gente cria uma forma de comunicar isso de modo a ele compreender a tecnologia de um modo fácil, para que ele foque, ganhe tempo, focando na questão dos conteúdos e nas experiências de aprendizagem. E também selecionamos algumas unidades de aprendizagem que possam dar condição desses alunos entenderem mais o que seria EAD. E, por óbvio, buscamos também identificar como esse aluno se sentiu diante da sala de ambientação. Então, nós vamos fazer uma autoavaliação com ele. E não nos limitamos a fazer isso por forma de questionário. Os nossos tutores criam grupos de WhatsApp voluntários, os alunos aderem voluntariamente a esses grupos. O que eu posso dizer é que a presença é maciça, quase a totalidade de alunos participam desses grupos de WhatsApp, e também fazemos contatos individuais pelo WhatsApp, ou fazemos também contatos telefônicos com esse aluno, tá? Para poder sanar essas necessidades na recepção desses alunos. Dentro da disciplina também, nós criamos algumas formas de comunicação, que na primeira semana a gente apresenta o modelo do SESMAC, isso com todos os alunos, independente do curso. Já na segunda semana, nós fazemos uma apresentação do curso para o aluno. Por óbvio, ele já tem acesso a todos os materiais, a todas as informações lá no curso, e orientado por nós para que tenha acesso a essa informação, para depois a gente abordar essa atividade de uma forma que esse aluno venha tirar suas dúvidas na apresentação do curso na segunda semana, assim como também na apresentação das disciplinas nessa segunda semana. Quando nós temos as disciplinas, nós também não perdemos de foco o fato de que alguns alunos podem ainda ter dificuldades de como operar o ambiente virtual, a tecnologia, ou compreender o processo de formação da tecnologia, do letramento digital. E aí nós fazemos toda uma gama de avisos para que esse aluno possa receber orientações e tutoriais para poder fazer o seu trabalho. E aqui é o que eu chamei de indução modelar lá atrás para vocês, que a gente cria no semestre letivo 10 semanas em cada bloco de bimestral, onde temos 2 disciplinas e um projeto integrador. Isso acontece ao longo do ano, né? Ao longo do curso, melhor dizendo. E isso faz com que o aluno compreenda o processo sem ter que se ater à questão do modelo, e sim à questão do conteúdo. Da mesma forma, nós fazemos isso ao longo das 10 semanas, ou seja, em cada semana nós temos um infográfico, uma orientação, uma atividade, e ela se reproduz dessa forma, de modo que o aluno, com o passar do tempo, começa a entender isso de uma forma já mais natural, focando mais os seus esforços na compreensão e na execução das experiências de aprendizagem, muito mais do que na tecnologia. Esse é o nosso foco. E o que a gente espera com isso? Nós estamos aplicando um estudo de percepção de presença social, que ele foi traduzido pela pesquisadora Alessandra Pérez, e nós estamos tentando, dentro da matriz do Kim, né, que é esse autor que propôs essa matriz de presença social, nós estamos tentando ampliar a percepção de atendimento e apoio
de ligação afetiva, de ideia de comunidade e essa facilidade de comunicação. Então, esses 4 indicadores e os seus componentes são sempre avaliados por nós para perceber se nós estamos alcançando com essas estratégias essa percepção de presença social. E nós fazemos uso do BI para entender como nós temos que identificar situações que mereçam mais atenção. Então, nós vamos buscar alunos que estão acessando menos o ambiente virtual e gradativamente, por semana, se ele está há 5 dias, ou se ele está há 10 dias, ou se ele está há 15 dias, nós mudamos o acesso, a forma de acesso e a informação e orientação desse aluno. Quais são os pontos de atenção que nós estamos preocupados para melhorar essa estratégia de recepção de calouros dos alunos? Os nossos ambientes de pré-ambientação e ambientação estão sempre sendo reavaliados, né, com base naquela autoavaliação que nós fazemos e com a percepção dos nossos tutores, para que a gente consiga atingir mais precisamente as necessidades desses alunos. Como eu disse, nós entendemos, percebemos que o aluno só desenvolve de fato as suas habilidades depois do primeiro módulo. Aí ele começa a entender um pouco mais. Então, precisamos criar uma atenção, um atendimento mais focado para que ele seja bem acolhido e não evada antes de compreender todo o processo. Então, nós temos a necessidade de otimizar esses processos de ativação e de engajamento dos alunos. Como eu disse, os polos estão praticamente fechados, as atividades estão todas online. Hoje eu estou visitando os polos para a gente retomar essa atividade no ano que vem, porque nós entendemos que essa participação e essa possibilidade hoje de receber o aluno ombro a ombro para poder, guardadas as questões de biossegurança, é óbvio, para atendê-los em suas necessidades, é uma evidência da qual a gente sabe que vai nos ajudar. E nós temos um problema sério, né? Com todo mundo dentro de casa, a gente tem percebido que muitos alunos concorrem por equipamentos no domicílio, né? Porque tem outros irmãos estudando e tem poucos equipamentos em casa, ou porque o pai ou a mãe estão em home office e também depende de poucos equipamentos, e também por problemas de conexão da internet. Então, o acesso ao polo, onde a instituição oferece tecnologia, tem feito falta hoje para esse aluno. E quais são as oportunidades de melhoria que nós percebemos? Nós estamos empenhados em diagnosticar de forma mais precisa o perfil do estudante, quer seja da licenciatura, quer seja do bacharelado, quer seja do tecnólogo, e nós estamos ansiosos por essa forma de atendimento presencial no polo. A indução modelar que nós falamos tem sido uma grata satisfação para nós, porque ela tem mostrado que isso faz com que o aluno foque na necessidade dos conteúdos e não perca tempo ou energia buscando compreender a parte da tecnologia. Estamos buscando identificar melhores práticas, né, e debates como esse certamente nos ajudarão. Estamos fazendo pesquisa NPS para entender como esse aluno avalia, né, o seu letramento digital, e temos interesse em despertar o desejo de alguns pesquisadores pesquisarem sobre letramento digital no nosso projeto. Então, se tiverem pessoas com bons projetos sobre letramento digital, nos interessa, sim, a gente gostaria de avaliar. E também ampliar a percepção da presença social. Tentei ser rápido aqui e vou passar a palavra para o nosso amigo Gildati, para que ele possa apresentar. Olá, professora Leila. Acho que aconteceu algo, o professor Djalma deu uma saída. Perdi aqui minha conexão, voltei. Desculpe. Professora Leila, seja bem-vinda. Tudo bem aí com vocês? Tive um problema técnico aqui, mas estou aqui para participar da nossa mesa, um brilhante tema, né? E que eu penso que o mundo inteiro, né, passou por esse problema, que é como a gente fazer a recepção e acolhimento de calouros aí no ambiente virtual, e virtual tanto no presencial quanto no virtual mesmo, né? Então, é uma mesa, eu acho que bastante rica, e é isso, estou aqui para contribuir com vocês, né?
E vamos ouvir agora, professor Djalma, muito obrigada. Eu ouvi toda a sua apresentação, apesar de não estar aqui na sala, mas eu estava ouvindo também via celular. Depois a gente passa para os temas. Vamos ouvir agora o professor Gidalt, então. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Professora Leila, que bom. Nós temos Eu sou o professor Gidalt Guedes da Silva, atuo aqui em Brasília, na Universidade Católica de Brasília. Vocês estão vendo a minha apresentação? Agora sim, a professora autorizou aqui. Muito grato. Então, eu quero ser sucinto, mas trazer algumas contribuições. Acredito que as instituições que já têm uma expertise na EAD acabaram atuando de maneira muito semelhante, né? Em alguns aspectos, as preocupações eram muito semelhantes. Já quero parabenizar o professor Djalma pela sua apresentação, muito profissional. E aqui é a Universidade Católica de Brasília. Estamos aqui em Taguatinga Sul, né, que é uma espécie de cidade-bairro, né? Cidade-bairro aqui de Brasília. E o nosso objetivo é relatar de modo refletido as ações desenvolvidas pela Universidade Católica de Brasília no processo de adaptação do ensino presencial ao remoto e na acolhida dos calouros, tanto nos cursos presenciais quanto na EAD. As principais preocupações, o que a Pró-Reitoria de Graduação mais se preocupou nesse processo? Primeiro, conscientizar os nossos alunos e também os nossos professores, a comunidade acadêmica como um todo, conscientizar para superar preconceitos com relação à educação à distância. Nós sabemos, senso comum já, que existe um preconceito, uma resistência muito grande no nosso país com relação à educação à distância e, claro, após essa pandemia, esse quadro tende a ser alterado significativamente. Outra preocupação também foi a diminuir ao máximo o impacto na vida dos alunos. Acabou ficando ao máximo aqui 2 vezes, mas é isso mesmo. A redundância acabou cabendo. O que acontece é que o aluno, principalmente os alunos que têm uma certa resistência à educação à distância, eles tinham que ter esse impacto diminuído. Então, vou mostrar as ações que foram tomadas para que ele sentisse menos isso. Garantir o acompanhamento efetivo do acesso e engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. E monitorar a evasão escolar. As instituições privadas, mas também as públicas, mas as privadas tiveram uma preocupação ainda mais acirrada com relação à evasão nesse processo. E eu quero dizer para vocês, se a EAD não estivesse já implantada na Universidade Católica de Brasília, as dificuldades seriam colossais. Colossais. Eu tenho muita tranquilidade em dizer, além da UCB, atuo em outra instituição, aqui em Brasília, que também tem um embrião, assim, já um projeto embrionário de educação à distância. E as instituições que não têm ainda educação à distância, no contexto do Distrito Federal, sofreram muita evasão escolar, porque eles não estavam preparados para esse processo. E quais foram as ações desenvolvidas visando a adaptação? Primeiro, a UCB procurou manter o horário semanal das aulas com encontros remotos via Meet. Por que via Meet e não outros? Alguns professores começaram a utilizar o Zoom, só que nós temos o pacote da Google aqui na universidade, e isso nos possibilitou que, além da gravação, além das aulas serem via Meet, elas já ficavam gravadas e eram disponibilizadas no Moodle para os alunos. E eu até costumo dizer o seguinte: a pandemia nos trouxe alguns desafios que melhoraram, porque os alunos vão ficar mal acostumados. Quando retornarem ao ensino presencial, eles vão ficar com saudade daquelas aulas. Poxa, eu queria de novo assistir aquela aula, né? E aí teremos que desenvolver, provavelmente, estratégias para gravar as aulas ou que
partes específicas, principalmente dos conceitos que são repetidos. Então, é a questão de sala de aula invertida mesmo. Isso vai ter que virar uma prática no ensino presencial após a pandemia. Ao menos no contexto da Universidade Católica de Brasília, essa é uma realidade, porque os alunos já sabem que, se não podem participar ali de forma síncrona da aula remota, eles terão a aula disponibilizada depois, no ambiente virtual. Então, essa foi uma adaptação que muitos alunos avaliaram de modo positivo. E também adaptação metodológica às circunstâncias das atividades remotas. Isso foi um aprendizado intenso, tanto dos professores presenciais quanto dos alunos. Porque não dá para você trabalhar. Se você teria 4 horas aula ou 3 horas aula corridas no presencial, no contexto da plataforma, com atividades remotas, essa atividade precisa ser diferente, essa aula precisa ser diferente. Então, ela precisa ser mais interativa, precisa garantir a participação do aluno. Acaba que a EAD e essa circunstância da pandemia acabou forçando os professores, aqueles que ainda tinham metodologias mais tradicionais, a se reinventarem. E se havia alguma resistência, agora por uma questão de sobrevivência. A adaptação a metodologias ativas, adaptação a um método mais dialogado, né? A exposições mais dialogadas, a trabalhos em grupo, atividades de leitura e reflexão, partilha em grupo, todas essas metodologias que promovem o aluno como sujeito do processo de aprendizagem, elas necessariamente precisam estar nesse processo, nessa aula remota, nessa atividade que é desenvolvida fazendo uso das tecnologias. E os professores que não conseguiam fazer isso antes por alguma resistência, agora são forçados por uma questão de sobrevivência, né? Sobrevivência no processo. Também, relatórios de acesso e engajamento, também utilizando o BI, utilizando relatórios do próprio Moodle, e isso é permanente, é constante. Inclusive, as coordenações de curso precisam fazer interpretação desses dados e ter ações voltadas para que esse aluno seja engajado. O engajamento do aluno no processo é fundamental. E suporte técnico aos alunos via remota. Esses alunos, antes, quando tinham dificuldade, todas as disciplinas nos cursos presenciais da Católica também têm uma sala no ambiente virtual. Todas. Isso já era utilizado antes mesmo da pandemia. Só que os alunos, quando tinham alguma dúvida, era muito comum eles chegarem aqui na universidade e procurarem um departamento da Pró-Reitoria de Graduação que daria essas orientações. E eles iam lá presencialmente. Como eles estão via remota, toda aquela estrutura que era da EAD também começou a ser utilizada. A metodologia utilizada pela educação à distância para os alunos que se encontram em outros estados, e até mesmo aqui no DF, mas que não vêm à universidade porque já fazem um curso 100% EAD, então todas as metodologias de suporte também foram aplicadas aos alunos do presencial. Com relação à acolhida dos calouros, há toda a acolhida via e-mails, telefonema do departamento comercial, já começa aí. Depois nós temos a acolhida dos polos. Falando agora especificamente da educação à distância, nós temos a acolhida dos polos de apoio presencial via WhatsApp. O WhatsApp é mais utilizado pelos polos. O professor Djalma deu um alerta interessante aí para a gente, e, de fato, os polos utilizam muito grupos de WhatsApp. E os próprios alunos se articulam em grupos deles, independente da universidade tomar essa iniciativa, do polo tomar essa iniciativa, os alunos se organizam e eles se ajudam, eles colaboram e também se articulam para quando tem alguma queixa, quando tem alguma reclamação. Nas coordenações de curso é muito comum, olha, lá no grupo de WhatsApp dos alunos de tal curso, eles estão conversando sobre isso. Então é muito importante nós acompanharmos essa forma de interação social dos alunos, visando a garantia da qualidade do próprio ensino que eles almejam. Também encontro de acolhida, que acontece
promovido pelos próprios professores. Os docentes, no âmbito de cada disciplina, têm a responsabilidade de acolher os alunos, de promover encontros. Nós estamos trocando agora o chat e utilizando mais o Meet, e foi a pandemia que trouxe isso. Começamos a utilizar o Meet no âmbito da educação à distância. Lá no contexto da educação presencial, a aula remota, utilizando o Meet normalmente, é o regular. No contexto da EAD, nós estamos utilizando o Meet agora, substituindo o chat como atividade síncrona. Tem sido muito bem avaliado também pelos alunos, e alguns professores, não é uma regra ainda, mas disponibilizam esse Meet também no ambiente virtual. Porque o ambiente virtual já tem as videoaulas gravadas pelos professores das disciplinas. O Meet é mais para nós fazermos aquela dinâmica de sala de aula invertida. Os conceitos mais fixos, os conceitos repetidos da disciplina, que estrutura a forma do aluno interpretar a disciplina, a chave de leitura para os principais conceitos, é apresentado nessas videoaulas, além da mídia escrita. E os Meets têm servido agora para que os alunos possam tirar dúvidas e olhando, tendo um tete-a-tete com os professores. E essa interação social tem marcado de forma muito positiva, muito positiva. Algo que eu percebi enquanto coordenador de curso, né, nesse momento, vários alunos que iriam trancar os seus cursos, depois que conversavam com a gente, e é uma prática nossa aqui, de ligar para o aluno. Toda vez que alguém chega um e-mail para mim dizendo o aluno tal está pedindo para trancar o curso, ele não pode trancar enquanto o coordenador não liga para ele, não conversa com ele. E essa conversa, falo para vocês, já cumpri papel terapêutico nessas conversas, em muitos momentos. E essa acolhida é fundamental. Vários alunos desistem do trancamento de curso após essa conversa. Então, além de ser um ativo do ponto de vista administrativo para a instituição, porque evita a evasão escolar, essa interação social, esse acolhimento também é terapêutico para a vida dos alunos. Tá? Eu aconselho isso como uma estratégia. E nós temos, além da acolhida do que os docentes dão nas disciplinas, o encontro de acolhida que é mais oficial. E acontece todo módulo. Nós temos uma estrutura curricular aqui modular, na Católica EAD, e todo módulo nós temos um encontro em que a reitoria, ou o próprio reitor, ou o pró-reitor, fala e se apresenta, acolhe os alunos. Isso acontece numa live no canal do YouTube, e também a direção da educação à distância se apresenta aos alunos, dá uma palavra de acolhida. Mas depois os alunos são direcionados para o ambiente virtual, onde eles clicam no Meet, no link, e participam de uma reunião com a coordenação de cada curso. Então, todos os calouros têm um bate-papo com a coordenação do curso no início quando eles ingressam aqui na universidade. E o que nós conversamos? Algo muito importante é a velocidade, é o engajamento. Eu costumo dizer o seguinte, no ensino presencial e no contexto semestral, né, o aluno o primeiro mês ele passa a primeira marcha, no segundo mês a segunda marcha, ele vai começar realmente a estudar próximo ao calendário da prova, né, ao agendamento das provas. No contexto da educação à distância, em sistema modular, como é o caso da Universidade Católica de Brasília, eu já aconselho os alunos, eu já alerto, se vocês esperarem o segundo mês para engatar a marcha, vocês vão perder os prazos, vão desanimar, se sentir frustrados e vão parar o curso. Você precisa entrar agora, já organiza a tua vida. Então, há todo um trabalho de orientação educacional. Orientação educacional. Ele precisa saber quais os ritmos, quais os prazos e se sentir motivado a realmente adequar a sua agenda pessoal e compreender que, não é AD, e AD é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Mesmo ele é adaptável. Você pode adaptar a sua vida e adaptar os próprios horários. Ele é mais flexível. Entretanto, há necessidade de um engajamento, de autorresponsabilidade, e esses pontos são realmente enfatizados nessas reuniões com os alunos. Tá? Bem, o que eu queria mais dar ênfase a esses pontos,
E só salientar o seguinte: algo muito importante nesse contexto de pandemia foi o acolhimento, foi quebrar a ansiedade, sabe? Ajudar a amenizar a ansiedade no coração dos alunos, e a comunicação efetiva é fundamental. Claro, quando você tem um escalonamento expressivo de alunos, é muito mais complicado. Nós precisamos nos preparar para termos 15, 20 mil, 30 mil, 100 mil alunos e termos uma estrutura que ainda garanta esse tipo de acolhimento. Eu vejo esse como um dos maiores desafios hoje no contexto da educação à distância. É garantir o acolhimento e esse tratamento humanizado aos nossos alunos. Excelente, professor Gidalt. Eu conhecia o SESMAC do professor Djalma de Alagoas, fiquei encantado quando ele me apresentou. A Universidade Católica de Brasília eu já conheço há algum tempo e admiro muito, né, que vocês também estão pensando no futuro da sala de aula invertida, que isso é o nosso futuro mesmo. Eu acho que é um dos grandes ganhos, né, que a educação como um todo tem. E agora vamos ouvir, né, o nosso professor João, e eu gosto muito da pegada da empresa que o João atua, que é o Futuro Online. Eu acho isso o máximo, é muito importante para nós, né? Do IAD mesmo, do ensino à distância, da educação digital. Então, o professor João Jacomel, ou Jacomel? Jacomel, né? Isso. Então, vamos ouvi-lo, professor, que trouxe de contribuição aí nessa educação superior de alta qualidade, né? Obrigado, Leila. Obrigado, Djalma e Gildati. Eu acho que esse espaço é fantástico, né, para a gente discutir isso. O que eu trouxe aqui hoje são algumas dicas, digamos, algumas ações que a gente procura trabalhar com os nossos parceiros, né? Então, eu brinco que é um pocket list de oportunidades para essa acolhida que é, né, fundamental, né? Teve um pôster o ano passado, no longínquo ano passado, quando ainda tínhamos, né, presencialidade no CIAED 25, e nesse pôster era uma pesquisa de duas professoras sobre a acolhida presencial, a relação da acolhida presencial na evasão. E elas identificaram nessa pesquisa que 42% os alunos que participavam da acolhida presencial, né, eles tinham 42% menos probabilidade de evadir, né? Então, isso falando do EAD, o que é bastante interessante. E agora nós nos vimos num cenário de fazer essa acolhida, né, que o EAD, de alguma forma, já buscava fazer, dentro do presencial, né? Uma vez que a gente não pode ter esses eventos ainda, né? E eu acho que enquanto a vacina não sair, por precaução, acredito que a maioria das universidades e das escolas siga esse protocolo de quando tiver presencialidade, não fazer em grande escala, né? Então, esse evento, que normalmente é um evento que reúne as pessoas, que reúne gente, que trocam ideias, eles vão ficar, talvez, se tudo der certo, para o nosso segundo semestre. O que é triste para quem inicia o ano 2021, mas o que é bom para nós que planejamos com antecedência e podemos pensar na nossa próxima acolhida com carinho no presencial. Mas, por enquanto, a gente pode trabalhar no ambiente online. E sim, é possível, né? Porque a gente vinha falando aqui um pouquinho antes da entrada, né? Que o EAD e o presencial, eles têm cada vez mais se mesclando, né? Os híbridos estão aí, né? Os cursos híbridos com EAD, com presencialidade, EAD presencial com alguma coisa online, né? Então, eu acho que o grande desafio está em mesclar isso tudo de maneira correta.
a gente entende que uma aula ou uma acolhida, né, uma recepção de calouros é o cartão de visitas da universidade, é a primeira experiência universitária do aluno, né? Ele deixa de ser um candidato, passa a ser um estudante universitário, né? E eu acho que ela tem que ser leve, ela tem que ser instigante e ela tem que cumprir o seu caráter informativo também. Então a gente precisa dosar isso, né? Como passar esse recado sem ser uma aula qualquer, como se uma aula tradicional, né? E a gente precisa deixar a marca da instituição. O professor Djalma, ele foi muito feliz quando ele mostrou lá que esse momento de acolhida, ele começa no que a gente chama de funil de captação, né? Quando a gente, desde conversar com aquele aluno que é um candidato a ser um estudante da universidade, até ele vir a ser estudante. E isso já é o primeiro ponto que eu gosto muito de comentar com as nossas universidades parceiras. Eu vejo muito no marketing, a gente chama a persona, né? O tom de voz da universidade, né? Ela fala, de repente, nas redes sociais, ela fala com o candidato de uma maneira e depois essa persona ela se transforma, porque não existe uma ligação entre o marketing e o acadêmico da instituição. E aí passa o acadêmico a ter um tom de voz completamente distinto da persona que a universidade é, né? Então, esse cuidado começa aí. Ela tem que ser planejada junto com a instituição, os acadêmicos que têm a responsabilidade sobre isso, mas um marketing que sempre entende, né, a comunicação que sempre entende qual é essa persona da universidade. Isso eu acho que é fundamental para que esse funil de vendas ele seja adequado. Então, o que eu trouxe aqui são algumas dicas, né, para que a gente possa, digamos assim, implementar em nossas acolhidas. Eu acho que uma coisa fundamental é a gente entender que a acolhida ela se dá ao longo do processo, né? O professor Gidalti falou muito bem, né? A ligação, de repente, num momento de desistência do aluno, então ela pode ser uma acolhida, né? Então isso é importante, mas eu acho que a gente tem o rito da acolhida, o rito do primeiro momento, né? Antigamente nós tínhamos o trote, hoje temos o trote solidário. Esse rito de passagem, né, do aluno de candidato a aluno, ele é bastante interessante e os alunos querem, seja no presencial, seja no EAD, seja no híbrido, os alunos sentem essa necessidade, né? A gente viu aí, o Marcos lá no fórum estava perguntando se o perfil do aluno mudou e se as estratégias mudam. Sem dúvida, o perfil do aluno ele vem mudando, né? Nós vamos agora, estamos entendendo aí o censo 2019, saiu agora, né? E ele ainda sai sem trazer tanto as características da pandemia. O censo 2020, que só sai lá no final do ano que vem, vai nos trazer algum reflexo maior, mas o que a gente percebe é que pouco a pouco o perfil vem mudando. Ainda, se conversarmos aí com o professor Djalma, o Gidalti e outros professores que estão envolvidos no EAD, a gente vai ver que, falando de EAD, nós temos um perfil ainda diferente do aluno do presencial, mas isso vem mudando. Mas, sim, nesse momento o perfil muda porque nós temos alunos do EAD e do presencial, e isso deve, sim, ser levado em conta. Então, as estratégias, elas podem variar um pouco, né? Mas a linguagem pode variar um pouco também, mas a gente tem que cumprir algumas regras. Então, primeiro ponto, né, o ponto fundamental é que a gente comunique com antecedência quando isso vai ocorrer, mesmo que ela ocorra rotineiramente, né? O professor Djalma comentou na SESMAR que são 4 entradas, a gente trabalha com universidades parceiras que têm até 8 entradas anuais, e isso não deixa de ocorrer, de comunicar com antecedência,
com e-mail, avisando seus calouros, os apps, né? O professor falou muito bem, o WhatsApp aí é o campeão, né? Hoje em dia a gente pede permissão via WhatsApp para ligar para uma pessoa, né? Então, isso é fundamental, que a gente mande essas comunicações personalizadas para eles, usemos nossas redes sociais também, né, para comunicar essas aulas, incentivar a participação desses alunos, a interação, né? E eu acho que é bastante interessante quando a gente consegue também fazer esse contato pessoal, com ligações, e tentar confirmar, olha, nós vamos ter um evento para você, etc. Esse evento pode ser online, né? Mas isso não impede da gente lembrar aquele aluno de que aquilo está ocorrendo. Se a gente tem esse tipo de ação, esse tipo de comunicação, a gente consegue muito bem trazer esses alunos. Uma outra dica que a gente sempre dá é o recado que vai ser dado, ele tem que ser correto. A gente tem que tomar muito cuidado com o recado que a gente quer dar. Não adianta, numa acolhida, a gente tentar falar sobre tudo e esgotar todas as possibilidades. Não. Então, eu acho que a gente sugere que você organize sempre em 3 grandes áreas, né? Uma área de suporte ao aluno, de apoio ao aluno. Apresenta os canais de apoio ao aluno, né? Lembra que aquele aluno é novo, ele não sabe qual é o canal, de repente ele se comunicou com uma área comercial durante todo o processo de captação e agora é aquele canal que ele tem. Então, oriente ele, qual é o canal, se eu estou com uma dúvida financeira, se eu estou com uma... Ou se eu tenho um canal unificado, né? Não extrapole todas as informações, mas oriente, qualquer dúvida, vá no 0800, qualquer dúvida, vá no portal, enfim, esse é um caminho. Um outro caminho é você apresente o LMS, mas isso serve para qualquer plataforma. Qual a plataforma que você vai utilizar, né? Então, eu acho que o YouTube é um canal fantástico e é um canal que todo mundo conhece. Então, eu acho que fazer uma acolhida num canal onde os alunos estão confortáveis, uma live do Facebook, uma live do Instagram, para começar, eu acho que é fundamental. E ali você apresenta suas tecnologias, porque é muito difícil, às vezes, para o cidadão entrar, né, para o nosso aluno entrar numa plataforma que ele não conhece, para daí assistir um evento que ele também não está confortável. Então, vamos tentar isso, é fundamental. E dar espaço aos professores. Os professores são, né, as estrelas desse negócio. Então, eu acho que a gente trazer 2 ou 3 professores, né, o coordenador do curso, envolvê-los em toda essa programação é fundamental. Eles são pessoas que vão trazer o respaldo e dar aquele recado acadêmico. Então, esse tripé, eu acho que é muito bacana. Eu gosto muito da ideia de a gente ter um tema central, né? Então, se você quer dar uma acolhida em 2020, trazendo o tema, né, os desafios da pandemia, enfim, traz um tema onde você cria uma atmosfera sobre aquilo, né? E isso você pode planejar com antecedência, fazer por semestre, e se você tem repetidas entradas, repetir esse tema, mas você tem um design igual nas recepções, você traz tags, você traz um lema, quer dizer, você criar uma comunicação visual para aquela sua acolhida, que ela tem uma estrutura, né, robusta e conceitual que dá suporte ao aluno. O aluno se entende e se identifica com aquilo. Isso eu acho que é fundamental. Então, essa trama entre a persona, a linguagem da universidade, esse tema central e os objetivos, ela tem que ser planejada, né? E pensada do início ao fim. Isso eu acho que é muito importante. Um outro ponto que eu acho fundamental, e aqui é um ponto que eu vejo pouca gente fazendo, a gente tem que incluir os veteranos. Vamos lembrar que uma acolhida no presencial, sem veteranos, ela não existe. Você pode fazer a sua acolhida, né? O professor Gidalti comentou, não, os alunos se organizam em grupos do WhatsApp
eles, né, sem a presença da universidade. Então, e se nós incentivarmos isso, né? Trazemos um veterano para comentar, para falar, criar uma estrutura, né, onde eles sejam recebidos. Então, você recebe eles de maneira adequada com suporte, você recebe eles de maneira adequada com a ferramenta, você recebe eles de maneira adequada com seus professores e você recebe eles de maneira adequada com seus futuros colegas de profissão. Então, esse desenho, ele dá um suporte bastante interessante. E faz com que eles tenham essa sensação de pertencimento, né? Porque por mais que a gente se esforce para falar a língua deles, a gente esteja atualizado para falar a língua deles, é outra coisa alunos conversando entre si, né? Então, eu acho que isso é bastante interessante, né? Trazer essa realidade. E, por fim, a gente sugere que você crie alguns espaços para que essa orientação ela ocorra de maneira organizada, né? Para que a gente consiga ter um suporte correto em cada um dos canais. Então, ou no LMS ou em qualquer outra forma, a gente criar salas separadas, né, mediadas por professores. Essas salas, a gente sugere que os alunos interajam entre eles. Então, ter esse espaço para que eles se conheçam. No presencial, isso vai ocorrer, né? A gente vai entrar num anfiteatro, num teatro, numa sala maior que a universidade tenha, enquanto todo o evento está se desenrolando, as pessoas estão entre elas conversando. Então, como a gente vê aqui no próprio chat do YouTube agora, né, os colegas conversando, se revendo, isso a gente tem que incentivar e buscar, porque eles precisam se conhecer, né? Então, se a gente criar salas menores e moderadas, de repente a gente pode abrir câmera para todo mundo, e isso cria uma sensação de empatia muito bacana, né? Usar enquetes, ou apps, ou softwares que permitam ali, ou sites que permitam que os alunos respondam e interajam no momento do evento, né? Então, de repente, um Mentimeter, alguma coisa onde a gente consiga ver ali na tela o que os alunos estão comentando, o que eles querem ver mais, isso é fundamental. E eu acho que, né, criar um clima descontraído é fundamental. A presença universitária, ela não precisa ser uma presença séria, ela tem que ser responsável, mas ela não precisa ser carrancuda, né? Ela tem que ser alegre, ela tem que ser... Eu tenho visto, né, a Hyatt Partners, ela trabalha muito com parceiros nos Estados Unidos com universidades 100% assíncronas, ou seja, que não existe essa interação. E essas universidades, elas estão criando espaços só para a interação social. Então, um programa, um curso 100% online, ele tem momentos não acadêmicos, mas momentos de interação sociais. Esses pontos, ao longo do curso, eles criam momentos sociais. Então, os alunos se encontram de tempos em tempos para socializar, né? Isso organizado pela universidade. Então, criar essa interação, mesmo que ela seja online, é importante. E, obviamente, quando a gente voltar, a gente pensar nesse momento como um processo contínuo que ele pode ser levado tanto no presencial quanto no EAD ao longo do tempo. Bom, eu acho que eu gostaria de encerrar aqui com uma fala do Einstein, né, que o nosso papel não é ensinar, é criar condições para que eles aprendam. Então, acho que a acolhida vem nesse mesmo sentido, né? Dar condições para que eles se sintam acolhidos, né? E isso vai... que eles se sintam pertencentes à universidade. E isso vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que a gente consiga ter um resultado
melhor. Então, para não passar muito do meu tempo, eu agradeço aí a oportunidade de trazer um pouco aí da nossa experiência. Muito bem, muito obrigado, professor João, Gidalt, professor Djalma. Eu acho que trouxemos aqui experiências acolhedoras. Gostei muito da questão do João apresentar o tema atraente, que tem tudo a ver com a sala de aula invertida. Gostaria de falar uma experiência bem pequena, bem resumida, que a gente está bem na hora, da Belas Artes. Quando a gente mudou, teve que, no momento da pandemia, ir para o digital, né, o presencial e o IAD, que já era, nós treinamos os professores e criamos professores anjos para acolher os demais professores que não tinham muito habilidades com a tecnologia. E agora, em agosto, nós gostamos tanto dessa experiência que nós criamos os alunos anjos. Esses alunos anjos também fizeram o acolhimento dos demais alunos. Então, também foi uma experiência rica de acolhimento na nossa instituição, né? Eu queria dizer que nós estamos fazendo um recorde aqui, estamos batendo mais de 90 pessoas assistindo, estou vendo que tem pessoas da universidade de vocês, da minha Universidade de Belas Artes, várias pessoas de outras instituições também, porque o tema é muito interessante. Tem várias perguntas. O Marcos Galini, ele fala que o perfil do aluno do IAD vem mudando mesmo, e isso vem impactando nas estratégias de acolhimento dos alunos, né? Reiterando também que o Mauro Lourenço fala que acolhimento deve ser uma constante agora, daqui por diante, né? Gerar e manter empatia com o acadêmico e com os tutores, os professores, assim por diante. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Djalma, se ele puder responder em 1 minuto, que é uma pergunta da Dinamara, que ela faz o seguinte: professor Djalma, qual o número de estudantes nos cursos de AD? Qual métrica de divisão que utiliza para atendimento personalizado, como você está demonstrou aí na sua apresentação? Ok, muito obrigado. Nosso projeto ainda é um projeto novo, então nós estamos ainda experimentando essas métricas e para descobrir qual é o tamanho do universo que nós conseguimos atender com esse atendimento personalizado. Hoje, o máximo de alunos que nós temos em uma única sala virtual é de 200 alunos. E para esse universo, nós conseguimos atendê-los de forma bastante plena. O que significa isso? Esse universo de 200 alunos, ele não solicita demanda a toda hora. Então, esse tutor hoje consegue atender de forma bastante satisfatória esse universo. Agora, é óbvio que por questões de resultado acadêmico e de sustentabilidade, a gente tende a experimentar qual é o universo de alunos que nós conseguimos atender sem que percamos essa possibilidade desse atendimento diferenciado. Então, hoje o SESMAC se preocupa com esse atendimento e procura buscar isso. Então, o nosso universo hoje de experimentação chega a, no máximo, 200 alunos. Muito bem, professor, obrigada pela resposta. Eu tenho visto aqui que a maior parte das perguntas está, como da professora Ana Cautela, dizendo assim, como a gente faz para que os calouros se sintam parte do EIES, mesmo estando muito à distância, né? Eu acho que essas estratégias que a gente apresentou vêm muito a ver para a gente aprender cada um com essa questão. A professora Denise Tangerino também diz que é muito difícil a gente verificar lá na ponta se os alunos estão engajados, estão deprimidos. Então, com o acolhimento, a gente pode ter essa realidade. E, por fim, gente, a gente não vai conseguir mais dar continuidade, a gente precisa encerrar a nossa mesa. Eu vou ver se a gente consegue dar as respostas a todas as perguntas que a gente tem. E quero fazer um agradecimento muito especial, né, ao João Tenório, que nos uniu nessa mesa. Ele é um profissional assim de excelência, né? E agradecê-lo por essa oportunidade. Quero agradecer também ao nosso pró-reitor administrativo lá da Belas Artes, que está aqui, a todos os professores, a todos os convidados. E vamos juntos, gente. Vamos trabalhar para ter um acolhimento cada vez melhor no nosso IAD.
Professor Gidalti, João e Djalma, quer falar uma palavrinha final, por favor? Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade e só lembrar algo assim muito importante. Nós temos o hábito de agirmos na classificação dos nossos alunos. Nós vamos agir conforme a demanda, né? Conforme quem é o aluno, o perfil do aluno. Só que quando nós queremos achar essas respostas, nós queremos respostas niveladoras. Nós precisamos ter estratégias adequadas a uma resposta que é complexa, que é diversa. Nós temos alunos em diversos níveis de letramento digital e outras questões, né? Então, assim, são perfis distintos e todos estarão na EAD e nós precisamos acolhê-los, ter ferramentas que acolham aquele mais proativo, o nativo digital e também aquele que está aprendendo agora, né? São realidades muito distintas. Agradeço, tá bom? E deixo um abraço forte a todos vocês. Olha, eu vou agradecer mais uma oportunidade de participar do evento da ABED, dizer da importância da ABED no cenário da educação à distância no Brasil. Tudo que a gente alcançou hoje tem sempre a mão da ABED. Então, um grande abraço a todos da ABED e os parabenizo por isso. Agradecer a Leila e ao João por nos colocarem aqui juntos nessa mesa. Já aprendi muita coisa com o amigo novo Gildati, com o amigo novo João Jacomel, a quem eu já estendo meu abraço para Priscila Neme de novo, tá bom? E é uma alegria. E muita gente que eu vi aqui, amiga, aqui no chat, né? Aparecida Hashimini, a Rita, os amigos que mandaram abraços aqui. Continuem privilegiando aqui os espaços de discussão da ABED, que a gente tem muito para trocar e para aprender com os amigos. E um bom dia para todo mundo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Leila. Obrigado a Belas Artes por proporcionar essa mesa, a ABED, ao João e aos colegas de Djalma e Gildati. Acho que foi fundamental essa discussão e esse espaço, que não pare aí, que a gente continue discutindo, e agradecer aos colegas também que participaram, tem um montão deles aí. Um abraço a todos, obrigado. Muito bem, e a última questão, o professor Gidalti deu uma ideia, e eu quero compartilhar com todos vocês, que nós vamos fazer um artigo sobre acolhimento. Então, o professor Djalma, João, Gidalti e eu, vamos preparar esse artigo, né, que foi uma ideia excelente, e vamos publicar em algum periódico interessante. E, por fim, quero dizer que a ABED é excelente, né, na sua atuação, que todas as palestras terão certificado e que as inscrições ainda podem ser feitas até o dia 27. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos, muito obrigados a todos os participantes, aos professores e à ABED por esse excelente evento. Obrigada.